Quando você olha para uma pessoa dentro do seu relacionamento e você já não sabe se tem um futuro, uma história adiante ou se vocês estão apenas sobrevivendo, tentando manter o relacionamento em pé. E é nesse ponto, nessa dúvida, que muitas pessoas acabam tomando a decisão errada sobre o seu relacionamento. Porque aqui a gente pode partir por dois princípios. Eu acabo desistindo de um relacionamento que realmente poderia dar certo e ter futuro, ou eu continuo permanecendo nesse relacionamento tempo demais, sendo que já não cabe mais eu aqui. Faz sentido para você? Porque aqui entra um ponto muito importante. Muitas pessoas misturam química, sentimento, paixão, amor. Só que relacionamento, ele tem que ser vivido na racionalidade. Sentimento é uma somatória. Então hoje, aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês 5 sinais para você identificar se o seu relacionamento vale a pena continuar ou se realmente você já passou do tempo de tomar uma decisão e um posicionamento. E para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a psicanalista Michele Carlino e o meu intuito aqui é ajudar você a tomar a melhor decisão da sua vida, porque quem constrói a vida ao meu lado pode fazer eu crescer ou pode fazer eu continuar presa no mesmo lugar de escassez. Então vem comigo e já quero adiantar para você, hein? O último tópico vai fazer realmente você mudar toda a sua percepção. E se você já gostou desse tema e ainda não se inscreveu no canal, já ativa o sininho, deixa o seu like aqui e comente comigo qual desses tópicos realmente fez mais sentido para você. Uma das grandes perguntas que vem no consultório é: Michele, será que o meu relacionamento tem futuro? E talvez essa seja a sua maior dúvida. E eu quero que você entenda uma coisa antes da gente começar nos top 5. Todo relacionamento ele enfrenta problemas. Relacionamento é sobre isso, é sobre duas pessoas que discordam, são duas pessoas totalmente diferentes, de ambientes, de famílias que se unem para fazerem dar certo. Então anota isso, porque muitas vezes, ai, ele discordou de mim, ai, ela falou isso para mim. Gente, isso é normal. Então não seja imaturo, tá bom? Então pegue uma folha, pegue a sua caneta e vamos junto. Vocês estão indo para o mesmo caminho? Porque o que que acontece? O que que eu vejo? São duas pessoas dentro de um relacionamento com planos diferentes, com expectativas diferentes, com visões de mundos diferentes. Lembra que eu falei no começo do vídeo que um relacionamento ele não pode ser construído com o que eu sinto? Ai, eu estou amando. Ai, não, porque para construir um relacionamento tem que ter algumas bases bem consolidadas. E o que eu vejo? Julgo desigual. Eu tenho uma visão sobre mundo e, e dentro do meu relacionamento a pessoa tem outro. Visão sobre igreja, visão sobre política, visão sobre como criar os filhos, visão sobre quem deve trabalhar, sobre ser provedor, sobre quem paga conta. São tudo coisas que, se você não traz esse tipo de conversa para o seu relacionamento, vai chegar um momento que vai dar ruim, vai ter conflito, porque você fica mais emocionado, emocionada, do que olhando para aquilo que precisa ser olhado. Você já ouviu aquela frase, beleza não põe comida na mesa? Por que que essa frase ela é tão comum hoje em dia? Porque às vezes você só fica olhando superficialmente. Você olha aquilo que a pessoa faz, você talvez olha aquilo que ela te dá, mas você tem que ir mais fundo. Qual que é o contexto daquela pessoa? No que ela acredita para a vida dela? Porque senão você tem uma ilusão da onde você quer chegar e aquela pessoa tem outra, e vocês acabam remando para caminhos diferentes. E se vocês estão no mesmo barco, se vocês estão no mesmo ambiente, um ir para um lado e o outro para o outro vão levar você ao ponto zero, ou seja, em lugar nenhum. Então você ter essa noção dessa pessoa, crescer junto com você, ter os mesmos planos, as mesmas expectativas dentro desse relacionamento é fundamental. Porque aqui, nesse ponto é onde muita gente se ilude e se anula. Por quê? Se eu estou escolhendo errado, algo em mim precisa ser olhado. Eu sempre falo isso no meu consultório. Você vem até o consultório por causa de um relacionamento, mas a decisão não partiu do relacionamento, partiu de você. Então, quando você entrou, ai, Michele, o que eu vejo? Ai, mas se eu falar isso logo no começo do meu relacionamento, ai, ele não vai querer. Ai, mas eu vou assustar ela se eu falar isso. Não, é alinhamento de expectativas. Entende? Porque você tem que mostrar o que você é. Agora, se você não está feliz com o que você é, você quer suprir no outro a sua falta.
E depois você vem falar para mim que o problema está no seu relacionamento, quando na verdade está em você. Você está deixando de construir um relacionamento saudável por causa da sua dor. Então olhe para você com verdade. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, eu estou aqui para te trazer consciência do que você está fazendo. Porque quando você entra no relacionamento, não é mais sobre a sua vida. Não é só sobre aquilo que você sente, é a sua responsabilidade sobre o outro. E se você casa, é sua responsabilidade sobre o outro e com os seus filhos. Então, aprenda a decidir com coerência. E a pergunta aqui agora para você: você está remando no mesmo barco? Você alinhou essas expectativas antes de se relacionar com essa pessoa? O ponto 2 é: existe respeito nos conflitos? Porque entenda uma coisa, relacionamento não passa pela prova nos dias bons. Todo relacionamento ele passa pela prova nos dias maus, nos dias ruins. Então, quando aconteceu um conflito, vocês conseguiram dialogar sobre esse conflito sem você se sentir diminuído, sem você se sentir humilhado, ignorado, invalidado? Você precisa ficar nervoso para chegar naquela pessoa para conversar sobre aquele assunto, pisando em ovos? Ou você simplesmente deixa o assunto para lá, porque você tem medo da reação do outro? Um relacionamento saudável, duas pessoas maduras dentro de um relacionamento, elas têm o diálogo saudável. E aqui mora um ponto que eu me assusto dentro do consultório. A maior parte dos pacientes, eles não conseguem expor o que sente. Então chega no consultório sobrecarregado, o relacionamento está por um fio, porque não se sente respeitado para conseguir expressar o que sente. E isso não é só mulher, é homens também, porque existe também mulheres tóxicas, existe mulheres controladoras. E entenda uma coisa, tá? Existe um dado muito grande aqui. Quem é mais controladora são geralmente as mulheres. E muitas vezes você não sabe o que o seu homem dentro desse relacionamento está pensando porque você não dá liberdade para ele falar. É sempre cobrança, é sempre ele tendo que esconder. E se você não cria isso nele, ele também não vai conseguir fazer isso com você. Vocês dois, para entrar dentro do relacionamento, precisa tirar as armaduras. E se eu venho de um lar que não foi saudável, eu não consigo chegar e conseguir mostrar para o meu cônjuge, ou para o meu parceiro, ou para minha parceira, o que eu estou sentindo. Por quê? Porque alguma coisa em mim me bloqueia. Eu não me sinto num ambiente favorável, eu acho que eu vou ser invalidado e o que acontece? Vocês não resolvem o que precisa ser resolvido e pequenas bolinhas acabam se tornando grandes bolas de neve. E aí você olha para isso quando já está num ponto que não dá mais para conter. Já explodiu, já se machucaram. Então, como que tem sido isso dentro do seu relacionamento? Você precisa avaliar. E aqui é 5 passos para você ter um relacionamento saudável. Se você fez um checklist positivo, parabéns para você. Mas se em alguma coisa você percebeu que está errada, está na hora de você olhar para isso com clareza. E principalmente, eu não quero que você faça o checklist acusando o outro. É para você. Sempre é para você. Eu não mudo ninguém, eu mudo a mim mesma. Entende? Eu só consigo mudar eu. E a partir da minha mudança, isso reflete no outro. Porque as pessoas muitas vezes vêm para o consultório achando que vai resolver o problema dela. Não, eu mudo eu. Quando eu mudo o ambiente, eu mudo o meu comportamento, eu coloco limites, eu aprendo a respeitar o que eu sinto e, consequentemente, isso reflete no outro. E aí entra um ponto importante, quando a pessoa quer fazer dar certo, ela também muda com você. Tá? Vamos lá? Vamos para o terceiro tópico agora? Esse ponto aqui, eu falo que é um dos pontos onde existe a maior ruptura dentro de um relacionamento, tá? É o diálogo. Vocês conseguem conversar sobre o que dói? Porque o que eu mais vejo no consultório é: mas você falou disso com ela? Mas você conseguiu falar disso com ele? E eu vejo que passa sessões, às vezes passa os meses e eu devolvo a pergunta: e aí, você conseguiu expor isso para o seu dentro do seu relacionamento? E a pessoa ela não consegue expressar. Entenda uma coisa, quando você vem para um ambiente terapêutico, quando você vem para o consultório, eu não quero saber, entendeu, sobre os seus filhos, eu não quero saber sobre o seu marido, eu quero saber sobre você.
"Ai, mas eu não estou me sentindo bem, eu fico mal por falar". Não, você precisa olhar para o que você está sentindo, porque aquilo que você está sentindo, você está refletindo lá fora. E você tem que ter um relacionamento saudável para você falar e falar assim: "Cara, eu não estou aguentando mais. Esse comportamento, esse seu trabalho, isso que está acontecendo está me adoecendo". E muitas vezes eu preciso que você entenda, o óbvio precisa ser dito. Ai, uma coisa que as mulheres fazem, eu já fiz, entende? É a gente achar que ele vai entender o seu sinal, né, linda. Eles não entendem, eles não entendem. Aprenda a falar, aprenda a alinhar isso daqui, porque se você não falar para ele que tá doendo, que tá te machucando, você pode passar a sua vida frustrada, achando que ele tá entendendo, achando que ele tá captando os seus sinais quando não está. Entende isso. E você fica frustrada querendo culpar ele. Não, seja sincera, seja transparente. O homem não se comunica como nós nos comunicamos. O que acontece muito em relacionamento que eu vejo, às vezes eu verbalizo algo para a pessoa, só que a pessoa ela compreendeu da maneira dela. Então, eu falei algo, ela falou ela interpretou algo, e aí a gente dispareou. Por quê? Porque eu e o meu marido dentro do nosso casamento, a gente já chegou a brigar, porque um queria agradar o outro. Ele estava fazendo algo, porque ele achou que eu ia gostar, e eu estava tentando fazer outra coisa, porque eu queria ajudar, e a gente acabou tendo uma briga. E você vê a incoerência? E aí a gente começou a rir no final, porque nós 2 estávamos brigando, porque um queria agradar o outro. Porque até nessa tentativa de agradar o outro pode ter conflito. Então a comunicação, o diálogo transparente é fundamental. Porque como que eu vou conhecer aquela pessoa se eu não converso com ela? Como que eu vou ter intimidade com aquela pessoa se eu tenho medo dela? Vocês têm que conversar sobre filhos, sobre mercado, sobre família, sobre propósito, sobre contas, tá? E já vou dar um spoiler aqui para você. Vamos ter um quadro novo aqui no canal sobre finanças, porque a maior causa de divórcio, de desentendimento é finanças. E aqui, nesse ponto, mora muitas coisas que a gente vai trazer para você. As finanças do casal precisam ser conversadas, alinhadas, porque aí a gente volta no tópico um. Vocês estão remando para o mesmo lugar? Ou não, cada um está seguindo a sua vida, e aí vocês ficam frustrados porque parece que a vida não flui, então não tem como um casal saudável ficar cada um dentro do seu mundinho, trabalhando, tendo o seu dinheiro, isso não é saudável. Eu sei que muitas coisas o mundo fala, mas aqui eu ensino princípios, porque existe uma verdade no livro milenar, e é nisso que o meu relacionamento tem dado certo, é nisso que eu tenho passado para os pacientes e tem dado certo, e agora eu estou passando aqui para você. Não importa o que fala, se existe um manual que me traz verdades e que tem dado certo até hoje, é isso que eu aplico aqui. Porque eu preciso que você entenda uma coisa: quanto mais perto do Criador eu estou, mais perto do meu cônjuge eu estou. Porque eu preciso que você entenda: existe propósitos. Existe pessoas que somam, e é aqui que você vai descobrir para onde vocês vão chegar. Então, o diálogo, a comunicação, é uma ferramenta fundamental dentro do seu relacionamento. E agora eu quero que você seja sincero e comente aqui, como que tá a comunicação dentro do seu relacionamento? E vamos mais fundo, como está o seu diálogo interno com você mesmo? Porque muitas vezes eu não tenho diálogo nem comigo, como que eu vou ter com o outro? E aí você percebe que muitas vezes eu culpo o outro quando eu não comecei isso dentro de mim? Então analise isso com verdade e já me fala aqui o que que você está achando do nosso conteúdo. E agora vamos lá para o nosso tópico 4. O nosso tópico 4 é uma coisa que é sobre doar. Porque o que eu vejo muito em consultório é alguém dentro de um relacionamento tendo que se anular para suprir o sonho do outro. Não. O que que faz um relacionamento dar certo? Eu sei que aquela pessoa me ama tanto que o que eu quero para minha vida é importante para ela. Então, ela vai lutar para fazer eu crescer. Da mesma forma que eu sei que algo é importante para o outro, eu vou lutar para que o outro venha crescer. Tá fazendo sentido? Porque quando a gente fica preso no que falam, é um relacionamento individualista. Eu vou crescer, eu vou isso, eu vou aquilo. Só que eu falo isso muito claro dentro do consultório, se eu estou aqui hoje, foi porque o meu marido foi uma rampa,
Rampa não, foi uma pista de voo para que eu pudesse decolar. Ele foi o meu maior incentivador. E eu tenho que ser a maior incentivadora dele. E aí, se casais não são curados, você fica com trauma do seu marido ou da sua mulher crescer. Te gera insegurança, te gera medo de ser trocado. E aí, quando você deposita as suas dores no seu relacionamento fica fracassado, porque você poda a pessoa de crescer por causa de você, dos seus medos, dos seus traumas e das suas dores. Então, o sonho do outro tem que ser importante para você. Você tem que olhar para o outro e querer desenvolver ele e não podar ele ou ela. Você tem que olhar para aquela pessoa e fazer ela ser grande, ela alcançar voos, porque ela está junto com você. E você sabe quem você é. Você tem a sua identidade muito bem estabelecida, por isso que eu vou voltar naquilo que eu já falei aqui. Eu tenho que entrar no relacionamento somando, não com falta, porque senão ao invés de eu crescer junto com o meu cônjuge, eu vou virar uma competidora com ele. Se ele cresce, se ele ganha mais que eu começo a me sentir invalidada, eu já tenho medo de ser deixado, eu já quero controlar a situação, quero controlar com quem ele conversa. Ei, olhe para isso dentro de você. E aqui eu deixo a pergunta: os sonhos do seu parceiro são importantes para você? Você valida isso nele? Você é uma peça de apoio para ele ou para ela? Fala a verdade aqui. E agora, nós vamos para o último tópico, aquele que é mais esperado, que eu falei que é o que muda realmente um relacionamento. Tá pronto? Já anota aí. Relacionamentos que duram. É porque todos os dias as duas pessoas decidiram fazer dar certo. Não existe fórmula mágica. Não existe algo que eu possa vir aqui falar para você assim: "Ó, aplica isso desse jeito que você vai ver que vai dar certo". Sabe por quê? Porque dentro dessa fórmula mágica existe renúncia. Existe verdades, existe princípios, existe amor, e essa aqui é uma coisa que precisa acontecer dentro de você. Independente do conflito, vocês 2 decidiram fazer dar certo. Independente do que ele está falando, do que você está falando. Teve coisas dentro do meu relacionamento que eu e ele não concordava. E eu falava assim: "Meu Deus, e agora? O que que vai acontecer?". Por isso que eu falo que Deus ele vem e abre a porta para você. E aqui eu quero te ensinar algo que eu faço muito no meu relacionamento, porque uma vez que eu senti, por mais que meu marido tente falar para mim que ele não fez aquilo, eu senti daquela forma. E se ele tentar me convencer do contrário, eu posso me sentir invalidada. Então, uma vez sentido, eu tenho que olhar para aquilo. Essa é uma regra. Outra coisa, quando a gente não entra em acordo, eu vou para aquele que naquele que me fez. Eu vou para o Criador. E eu sempre falo, Espírito Santo, participa dessa conversa. Porque quando a gente traz o Espírito Santo, não é sobre o que eu acho, não é sobre a minha raiva, não é sobre nada, é sobre verdades. Existe algo aqui que precisa ser olhado. E eu não quero trazer os meus traumas para dentro do relacionamento. Eu tenho que ter a maturidade. Então, quando eu estou disposta a fazer dar certo, não importa qual é a dificuldade, nós vamos olhar para isso juntas e nós vamos achar uma solução para isso juntas. Porque o que que eu vejo? Qualquer coisa, eu quero terminar. Qualquer coisa, isso daqui não serve mais para mim. Um relacionamento duradouro e saudável não é assim. É duas pessoas que olham umas para as outras todos os dias e se escolhem. Apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar dos conflitos. E talvez não seja a resposta que você gostaria. Mas isso cura. Porque quando eu estava em síndrome do pânico, que eu já trouxe isso aqui para você, essa decisão do meu marido me curou, porque eu tinha segurança que não importa a loucura que eu sentisse, não importa se eu tinha me tornado totalmente dependente dele, porque eu me senti totalmente invalidada, eu sabia que todos os dias ele ia me escolher e que eu ia sair daquele lugar, porque tinha uma pessoa que não desistiu de mim. Você entende como essa decisão diária pode curar o seu relacionamento? Porque a pessoa ela olha para você e ela se sente amada por você, a ponto de saber que você não vai desistir dela. E óbvio, gente, vou só fazer um parênteses aqui. Eu não estou falando de relacionamento onde a pessoa é humilhada, onde ela é agredida, onde ela é torturada. Eu estou falando de relacionamentos coerentes, tá? Eu estou falando de coisas que estão desalinhadas, não de coisas extremas que aí não tem como a não ser realmente a separação. Então não misture as coisas.
Porque às vezes você que está me ouvindo está dentro de uma dependência emocional e apanhando e achando que tem que tentar fazendo dar certo. Ninguém fez isso sozinho. Esses 5 passos que eu trouxe aqui é sobre os 2 caminharem juntos, é sobre os 2 fazerem dar certo todos os dias. Entende? Então não mistura as coisas e ouve esse vídeo com maturidade. E se tudo isso falou com você, agora eu quero deixar uma reflexão para você. Depois de tudo isso, você está saudável para estar nesse relacionamento? Você tem certeza que o que você está proporcionando para o seu parceiro ou para sua parceira é o seu melhor? Porque quando eu me curo, eu curo o outro. Porque é sobre isso. Pessoas curadas, elas curam. Pessoas machucadas machucam. Então, hoje esse vídeo chegou para você olhar para você, porque talvez você está tentando mudar o outro, mas essa mudança começa dentro de você. Por isso eu vou deixar aqui o meu link, agende a sua avaliação. Para você que veio do YouTube, a primeira avaliação ela é gratuita, porque o meu intuito é fazer você ser uma pessoa saudável, é fazer você viver um relacionamento extraordinário, porque eu acredito que você tem um propósito lindo para vivenciar na sua vida, para os seus filhos e com tudo aquilo que o Senhor desenhou para você. Então não perca mais tempo e já agende a sua sessão. Eu fico aguardando o seu contato. E de novo, hein, se você não ativou o sininho e se inscreveu no canal, essa é a hora. E claro, compartilha com uma pessoa que realmente precisa ouvir isso.